E aí, galera da plataforma Aprenda, todo mundo aí, nesses vídeos anteriores eu estava sem microfone. Se estiver muito baixo, você aumenta um pouco o volume, tá? Porque agora eu coloquei o microfone de novo. Eu gravei uns vídeos, esqueci de colocar o microfone, mas agora já eu gravo sozinho, eu no meu escritório aqui, gravando os vídeos, tal, produzindo material, tá? Tô falando de quê? Tava falando que tributo estava falando anteriormente, do IPI, né? Agora nós vamos falar sobre o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Preços de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações. É o imposto mais complexo do sistema tributário. Sua legislação é extensa. Por quê? Porque ele tem 26 estados e o Distrito Federal legislando sobre o ICMS. Tá certo? Nós temos que ter noção o que o ICMS abrange. Primeiro, operação de circulação de mercadoria, circulou mercadoria, cobra ICMS. Aqui no Brasil é 17%, lá no Goiás pode ser 12%, dependendo do estado da federação. Operações mistas de circulação de mercadorias, que não compreende a tributação do município, é de competência do estado. Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, competência do ICMS. Prestação de serviço de comunicação, importação de bens de mercadoria, importação de serviços. Então, o ICMS está no artigo 155, inciso 2, competência dos estados, para cobrar esse estado da federação, para cobrar esse tributo, que é o tributo mais importante que o estado tem, tá bom? O que é operação? Circulação, transferência de titularidade, e não apenas a movimentação física. Mercadorias são bens objetos de negócio, então transferiu a titularidade, vai pagar ICMS, tá bom? Se você transferiu só ao bem, não paga, tá bom? Então não vai incidir ICMS sobre leasing, que você não transmite a propriedade, tá certo? Vai impactar as transferências de decorrente de integralização de capital, cisão, incorporação, tá certo? Que essas operações aí não incidem sobre o impacto do ICMS. Nós estamos falando de transformação de empresas, não é de circulação de mercadorias. Então o ICMS ele vai impactar, né, sobre os bens corpóreos e também os incorpóreos, tá bom? A discussão que o STF está enfrentando aí, a questão do software. Né? Então é importante que o ICMS não é por exemplo, o ICMS impacta na energia elétrica. Então ele fala aqui, incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Tem sobre o fornecimento de água, não incide ICMS, nesse sentido, súmula 130 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá bom? Então você tem aí, tá, uma discussão, é tão complexo a legislação do ICMS, que você tem a legislação condicional, a legislação de cada estado, a jurisprudência de cada tribunal, até porque não é brincadeira, né? O tributo é complexo, por isso que tem que fazer a reforma tributária, para tirar a complexidade. A prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal é a segunda base econômica do ICMS. São tributáveis os diversos serviços de transporte, passageiro, valores de bens e mercadorias. Assim, não é o transporte, sim o serviço de transporte, tá bom? Beleza? Então, tirou o ISS, aí entra o ICMS, tá bom? Porque para não dar bitributação, tá? Então você tem aí uma incidência complexa. Não deve se confundir o ICMS sobre serviço de transporte com a consideração do custo de transporte na composição de base do cálculo do ICMS, porque aí vai incidir o imposto de importação, tá? Ele não se incide sobre transporte de energias pela linha de transmissão, tá? Ainda tem várias ADIs aí, tá certo? Ação direta de inconstitucionalidade discutindo isso aí, ADI 1009 e 1600. Então você tem aí uma discussão complexa, onde vai incidir o ICMS, não é um tributo simples não, tá bom? A questão de mercadoria não sofre incidência de ICMS quando você adquire mercadoria, né? Então você tem uma legislação, nas operações interestaduais, o consumidor final é que vai pagar o ICMS, né? Nas operações interestaduais, quando sai de um estado para o outro, quem vai pagar essa alíquota final é o consumidor final. A resolução do Senado de 22 de 89 estabeleceu a alíquota das operações e prestações
interestaduais em 12%. Então você tem aí uma tentativa de regulamentação e limitação Claro que tudo isso aí que é definido nos estados vão ter que ser aprovados no CONFAZ, que é um conselho de administração fazendária dos estados para regular o ICMS, já que o ICMS também é muito complexo. Por exemplo, ele incide na importação, nós chamamos de ICMS importação, assim como nós temos o IPI importação, tá certo? Então é na entrada da mercadoria vai cobrar o ICMS. E isso não é bitributação não, porque o ICMS é uma outra base, um outro fato gerador, tá? Então você tem aí uma complexa discussão de operações mistas mesmo entre IPI, ISS e ICMS, né? Nós estamos duplo objeto negocial, um dar e um fazer, ambos com certa autonomia para fazer a cobrança desse tributo aqui. Não dá para você aprofundar muito no ICMS, porque o ICMS ele é muito amplo e vai impactar em tudo que é tipo de atividade econômica, tá? Só para a gente ter. O fato gerador é o momento da saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, o fato gerador. No momento que sai a mercadoria, incide o ICMS. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Tá certo? O valor da operação que está na nota fiscal ali é que vai ser cobrado o ICMS. Tá? Os descontos incondicionais das operações mercantis não são incluídas na base de cálculo do ICMS. Os faseadores também, tá certo? Vão ser definidos no caso de transporte, de passageiros, né? No caso de serviços. O Senado estabeleceu uma alíquota mínima de 7% e uma alíquota máxima de 12%. Tá certo? Conforme origem e destino. E em 4, quando a operação diz respeito a produtos importados. Então você tem aí, as alíquotas internas são fixadas pelos estados, no patamar de 17% ou 18%. Então você tem uma discussão, na incidência de comunicações, quando você paga aí a conta de telefone, é 25%. Tá certo? O próprio Supremo Tribunal já resolveu isso aí. Então você pode observar que esse tributo não é simples, é um tributo extremamente complexo. Mas eu tentei aqui de alguma forma explicar para vocês de forma bem genérica a complexidade do ICMS. Daqui a pouco a gente volta com o ISS. Agora eu estou falando mais alto. Pode aumentar o volume dos outros vídeos para que vocês escutem bem, tá bom? O professor Joel agora está falando alto. Um abraço.